Irmãos e irmãs em Cristo, a paz, bem-vindo e bem-vinda a mais este vídeo da série Confessionalidade Luterana. E no dia de hoje queremos conversar um pouco sobre o que a fé luterana diz acerca do Covid-19, o coronavírus, este que impõe a todos nós uma quarentena. Estamos todos e todas recolhidos em nossas casas e é natural que as pessoas busquem por respostas na fé e por orientações na fé para a sua vida. Nós vemos nessas respostas sendo oferecidas das mais diferentes formas. Uma delas, por exemplo, diz de que o vírus seria uma ação raivosa de Deus, porque o nome de Jesus Cristo teria sido profanado. Um outro grupo de pessoas diz de que esta é uma doença da alma, e ainda um outro grupo religioso aproveita um pouco o momento e a situação para oferecer um gel abençoado que teria em si a capacidade de proteger o corpo contra a ação do vírus. Com base num texto do professor da Universidade Federal em Juiz de Fora e também pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, o Sidney Vilmar Noé, oferecemos a você um caminho um pouco diferente. O professor e pastor Sidney nos dá 3 indicativos que aqui compartilho contigo. O primeiro indicativo dele é o de dizer-nos com toda clareza de que morte e vida são os dois lados de uma mesma moeda, que não podemos pensar a vida sem a presença da morte e o contrário, também não podemos pensar a morte sem a presença da vida. Ambas estão em constante tensão. O ser humano, desde o período e o tempo do Gênesis, luta pela sobrevida e tem o objetivo de afastar-se da morte. Em muitos momentos da história, a vida assim já fora ameaçada. E, de novo, estamos diante de um tempo de pandemia. E bom é sermos lembrados de que, assim como das outras vezes, vivemos também a esperança de que agora, em poucos dias mais, o nosso corpo se adaptará a mais este novo vírus. Sim, a sobrevida nas pandemias anteriores ela foi possível porque o corpo do ser humano se adaptou e criou as resistências necessárias para que a vida fosse possível de ser continuada. E também devemos lembrar de uma segunda grande dádiva que Deus nos deu, que é a inteligência e a capacidade de criar vacinas que oferecem ao corpo a resistência necessária para que o Covid-19 não seja, em breve, assim esperamos, uma ameaça maior. Professor e pastor Sidney então nos lembra, num primeiro momento, e a confessionalidade luterana valoriza isso muito, morte e vida são os dois lados de uma mesma moeda. Um segundo aspecto que o professor Sidney nos lembra e que é levado em alta conta pela confessionalidade luterana, pode ser também assim apresentado numa dinâmica um tanto quanto pedagógica do teólogo Karl Barth. Karl Barth ensinava de que para compreender as situações da vida era necessário ter em uma mão o jornal e na outra mão a palavra de Deus. Pois bem, o jornal nos diz e nos lembra das limitações que o vírus nos coloca. Ele se espalha muito rapidamente, ele ainda não tem cura, ele tem uma letalidade relativamente baixa quando comparada a outros vírus que a humanidade já conhece. Essa letalidade era um pouco maior em pessoas acima de 60 anos e naquelas pessoas que compõem os grupos de risco, as pessoas que são portadoras de doenças pré-existentes.
E o jornal também nos lembra de que a melhor forma que temos de evitar o contágio com o coronavírus é praticar insistentemente uma boa higiene pessoal e o recolhimento social, ou seja, a quarentena que nós agora vivemos. Se em uma mão temos o jornal, na outra mão devemos ter a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos lembra de que nós agora vivemos o tempo da quaresma. Quaresma é um tempo de interioridade, um tempo de meditação, um tempo de reflexão, um tempo de contrição. A quarentena imposta é, então, nesta concepção, um tempo de graça, um tempo do perdão a Deus, pela falta de norte em nossa vida, tanto pessoal quanto social. Quaresma é, então, um tempo para rever a vida, mas isto só será possível, nos lembra o professor e pastor Sidney, se nós desligarmos um pouco o nosso celular e também o computador. A conversão da solidão, a solidão como algo que gera um sofrimento em solitude, um tempo de graça, um tempo que não me é doloroso ficar sozinho, só é possível quando nós nos conhecemos a nós mesmos. Dietrich Bonhoeffer dizia: só sabe viver na comunhão quem aprendeu a viver na solidão, na solitude. Bem como só sabe viver na solidão quem aprendeu a viver na comunhão. E num terceiro momento, o professor e pastor Sidney lembra um importante fundamento da fé cristã luterano-reformada. Ele diz de que em tempos de crise, em tempos de dor, em tempos de dificuldade, a fé cristã luterana está alicerçada por sobre o triunfo da vida. A última palavra é da vida, a última palavra não é da morte. E quem definiu isto muito bem é o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz, e eu leio: com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Desta fé, irmãos e irmãs em Cristo, desta fé, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil não se desvia. Não há tribulação capaz de fazer isto acontecer. Este é o seu fundamento. Mas isto não significa atitude passiva diante das dores das outras pessoas. Justamente porque vivemos a vitória da vida por sobre a morte, é que a igreja e as pessoas assim se empenharão por superar junto às outras pessoas as dores e as situações de morte, para que a vida não seja só uma sobrevida, e sim uma vida com dignidade e respeito. Aqui está, quem sabe, o nosso maior desafio em tempos de Covid-19. Agradeço sua atenção
E agradeço também a reflexão e partilha do professor e pastor Sidney Vilmar Noé. O texto original você pode ver no site Luteranos e eu deixo o link aqui embaixo. Paz seja contigo. Amém.